Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvimento Web. Eu sou o Fabinho e você está no INC Cursos. E essa é a nossa quarta aula, onde vamos aprender a utilizar a unidade de medida fracionária do CSS Grid. Se você não entendeu nada do que eu falei, faz o seguinte, clica no card aqui que está aparecendo na tela e você vai ser direcionado para a playlist. Assim você acompanha a aula passo a passo para não ficar perdido nas informações aqui. Tá certo? Compartilhando aqui a tela do meu computador. Esse foi o conteúdo da última aula. Hoje a gente vai de fato colocar conteúdo dentro das divs, algum texto qualquer, e ver como que a gente pode trabalhar utilizando outras formas de disponibilizarmos na tela o espaço necessário para cada conteúdo. Vamos voltar aqui no nosso VS Code. E o que eu vou fazer basicamente é acrescentar textos dentro de cada uma dessas divs. Então, ó, eu já tenho o cursor posicionado aqui dentro da primeira div, lembrando que todas elas têm a mesma classe, para que lá no CSS eu faça apenas uma formatação e elas sejam atribuídas a todas essas divs que possuem essa classe item. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, entre a abertura e o fechamento da primeira div aqui, eu vou dar só um Enter, para poder ele vir para a linha de baixo e acrescentar um espaço aqui. Eu vou deixar até separado, ó. Aqui vou dar um outro Enter. Aqui também, só para ficar separado e ficar mais fácil de vocês visualizarem aí na tela de vocês. Beleza? Só dá Enter do jeito que eu estou fazendo aqui. Posiciona o cursor e dá um Enter. Aqui então, ó, se vocês se lembram, eu quero aqui acrescentar um parágrafo. Já conhecemos a tag P do HTML. Vou digitar P e vou pressionar aqui a tecla Tab, tá ok? Eu vou dar um Ctrl Z só para mostrar para vocês o seguinte. Se vocês não quiserem utilizar dessa forma, basta digitar tudo manualmente, tá? O sinal de menor, P, sinal de maior. Automaticamente já até fecha ali para mim com o barra, se vocês se lembram lá do comecinho. Aqui dentro, eu vou digitar um texto qualquer, vou fazer o seguinte, ó. Loren 50. Eu vou apertar o Tab. Lembra? Vou pressionar aqui Alt Z, já falei isso nas aulas anteriores, só para ele quebrar a linha ali para mim, tá? Eu vou fazer a mesma coisa na outra div, parágrafo, Loren 50, aperto o Tab, a mesma coisa na terceira div, parágrafo, Loren 50 e aperto o Tab. Não preciso atualizar, certo? Porque já tem, ou melhor, salvar, porque eu já estou com o salvamento automático aqui habilitado. Vou voltar no meu navegador, vou atualizar, é isso que eu tenho, tá certo? Só para a gente poder enxergar melhor todo esse conteúdo aqui, eu vou deixar a cor desse texto aqui branca. Como que eu faço isso? Vamos ver. Eu vou aqui no CSS e vou dizer o seguinte, nesse caso aqui apenas, tá? Eu vou selecionar a minha tag P, ok? Não é nome de classe, então não preciso colocar o ponto, tá? Coloco P, abro e fecho chaves, isso é só para a gente poder visualizar melhor. Tudo isso vocês vão aprender em detalhes, tá? Eu vou dizer que a cor do texto eu quero branco. Como que eu altero a cor de um texto? Simplesmente utilizando a propriedade color. E eu quero branco. Ok, vou colocar aqui white, só para a gente enxergar melhor. Então aqui, ó, atualizando o navegador, eu tenho o texto branco, fica mais fácil para eu ver. Beleza, não vamos mais mexer nisso agora. Vamos trabalhar com a unidade de medida fracionária, que é ocupar espaço na tela em modo de fração. Vamos ver como é que funciona. Voltando aqui no código CSS, eu tenho aqui a minha classe container, que é onde eu faço toda a configuração do sistema de grid, que já foi falado, certo? Perceba que eu estou utilizando aqui unidade de medida relativa, que é porcentagem, estou só recapitulando o que já foi falado, beleza? E eu vou usar agora a unidade de medida fracionária, que é em fração, ou seja, cada coluna vai ocupar um espaço na tela no modo de fração, ok? Uma fração do espaço, duas frações, três frações do espaço na tela e assim por diante. Como que eu faço? A lógica é a mesma. Eu preciso passar três informações porque eu tenho três divs. Eu quero que uma fique ao lado da outra. Beleza. Então, eu vou utilizar, por exemplo, um FR. Esse FR é de fração. E por que um? Porque eu quero que ocupe um espaço, um espaço de fração. Vocês vão entender. E a segunda coluna? Mesma coisa. Quero um FR também. E a terceira coluna? Eu quero um FR também. E dentro de cada uma dessas colunas, eu vou ter aquelas três divs, cada uma na sua coluna, com aquela cor de fundo e com aquele texto branco. Vamos ver? Na tela do navegador, vou atualizar e vocês vão ver uma diferença.
atualizei. Qual a primeira diferença que vocês notaram aqui? Olha só, todas essas divs têm o mesmo tamanho. E olha só, elas ocuparam a tela inteira. Se eu voltar aqui, ó, vamos deixar em porcentagem, vamos colocar assim, ó, só para vocês verem a diferença. 20%, 20% a segunda coluna e 20% também a terceira coluna. Se eu atualizar, ok, as três colunas têm 20% da tela, mas ficou esse espaço vazio aqui. Isso porque eu quero que ocupe 20% da tela do meu navegador. Essa coluna, ok, ocupou 20%, essa também e essa também. Somando tudo dá o quê? 60% da tela. Então eu tenho mais 40% da tela aqui para ser usado para completar 100%. Já a unidade de medida fracionária trabalha de que forma? Um FR, um FR e um FR. Ok? O mesmo valor, 1, para que todos fiquem do mesmo tamanho. O modo de fração faz com que ele ocupe todo o espaço da tela, ok? Para que fique posicionado, digamos assim, 100% do que eu quero. Porém, todos com o mesmo tamanho. Vamos ver uma outra forma aqui. Se eu colocar, por exemplo, que a terceira coluna, eu quero que ocupe duas frações do espaço. Já deu para entender, né? Que essa terceira coluna vai ter o dobro do tamanho das duas primeiras. Simplesmente porque 2 é o dobro de 1. Ficou fácil. Então, se eu voltar aqui e atualizar, pressionando F5, olha só exatamente o que aconteceu. Eu tenho aqui um FR, ou seja, uma fração do espaço da tela. Aqui eu tenho um FR também, e aqui eu tenho 2 FR, ou seja, duas frações do espaço. Isso porque isso aqui está acontecendo o quê? Essa terceira coluna está ocupando o dobro do tamanho dessas aqui. E a mesma coisa vai acontecer para qualquer outra coluna que eu alterar. Vamos voltar aqui com um FR. Aqui eu vou colocar 3, por exemplo. Eu sugiro até que vocês façam outros testes diferentes do que eu estou fazendo para vocês verem o resultado e irem se habituando. Olha só, um FR no primeiro, 3 FR no segundo, na segunda coluna e 1 novamente na terceira coluna. Lembra sempre que FR é fração, ok? Então vamos lá, vou atualizar. E olha só, simples. Um FR na primeira, 3 na do meio, que é a segunda coluna, e aqui na terceira eu tenho um espaço de um FR também igual aqui na primeira. Agora olha só um recurso bem legal aqui do Firefox. Se eu clicar nesse ícone aqui no cantinho, esses tracinhos aqui, eu vou clicar aqui, vou até essa opção aqui, ó, mais ferramentas. Eu tenho essa opção aqui, ó, ferramentas de desenvolvimento. Vou clicar e percebam que ele vai mostrar algumas informações aqui do sistema que estamos usando. Qual é o sistema do CSS que estamos usando? Sistema de grid. Então percebam onde eu estou passando o mouse aqui, ele mostra grid. Eu estou usando grid aqui? Sim. Perceba que aqui em cima tem um outro sisteminha chamado Flexbox. Ele não está mostrando nenhuma informação. Isso porque eu não estou utilizando, mas a gente vai aprender. Como eu estou usando o sistema de grid, eu coloquei lá no CSS, Display Grid. Então ele já identifica aqui no navegador que eu estou usando o sistema de grid do CSS. Então ele mostra essa informação aqui. E onde é que está o sistema de grid? Ele já até identifica para nós, ó, na div que tem a classe container. Então eu vou selecionar isso aqui, essa caixinha, beleza. E aqui embaixo ele pergunta, ó, o que você quer exibir? Eu quero exibir números de linhas. Vou clicar aqui e vou clicar aqui também, ó, estender linhas infinitamente. Façam o que eu estou fazendo. Olha o que ele mostra aqui na tela para a gente. Ele mostra aqui as linhas, né, e colunas disponíveis visualmente aqui na tela que nós vamos utilizar. Eu vou voltar aqui no VS Code e deixar tudo do mesmo tamanho para ficar mais fácil de explicar, tá? Alterei lá, atualizo a página. Tudo do mesmo tamanho agora para ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Olha só, ele mostra aqui que eu tenho essa primeira coluna, ó, tá vendo? Aqui tem a divisão, a segunda coluna, a divisão e a terceira coluna, visualmente falando. Tá? Depois a gente vai ver por que eu estou falando isso de visualmente. Porque na verdade a gente tem uma coluna a mais. Olha só, tá vendo esses números aqui, ó, com essa setinha para baixo? Essa aqui é a numeração para identificar cada coluna que nós temos aqui. Então eu tenho a coluna 1, a 2, a 3 e a 4. Para o sistema de grid do CSS, ele está disponibilizando 4 colunas. Uma se inicia aqui, a outra se inicia aqui, a terceira se inicia aqui e a quarta coluna que termina lá no final. Porém,
visualmente falando, disponível na tela para nós usarmos, nós temos 3 colunas, que são essas aqui, que é onde eu estou passando o mouse. Então deu para entender, né? Agora olha que interessante. Se eu vier aqui no meu CSS e dizer que eu quero mais uma coluna, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui, ó, um FR, ou seja, eu quero mais uma coluna que ocupe uma fração do espaço. Só que veja bem, aqui no HTML eu tenho apenas 3 divs, ó. Essas 3 aqui, tá? Lembrando, ela começa aqui, ó, termina aqui, começa aqui, termina aqui. Dentro eu tenho os textos. Eu tenho apenas 3 divs, ok? E aqui eu estou informando que quero 4 colunas. O que será que vai acontecer? Vamos voltar no navegador e atualizar. O CSS vai simplesmente disponibilizar mais uma coluna para mim. E como eu não tenho conteúdo nenhum, ele vai colocar uma coluna vazia aqui dentro, sem problema nenhum. Tá certo? Então eu tenho 4 colunas disponíveis para eu usar, visualmente falando, porém aqui eu não tenho nenhum espaço, nenhum conteúdo. E da mesma forma, se eu colocar mais um, ó, vamos colocar mais 2 aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Se eu atualizar, exatamente a mesma coisa. Percebam que eu tenho agora 6 colunas disponíveis na tela para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E se eu, por exemplo, deixar uma coluna a menos em relação à quantidade de informações que eu tenho lá no HTML? Eu tenho 3 divs, mas aqui eu informei que eu quero apenas 2 colunas. Vamos ver o que acontece. Vou atualizar e automaticamente o terceiro conteúdo, que é a terceira div, vem para a linha de baixo. E percebam que ele herda as mesmas características do conteúdo anterior. E por quê? Porque ele está dentro dessa coluna, que tem esse tamanho, uma fração de espaço, porque está tudo dentro do mesmo container, dentro da mesma div que tem essa classe container aqui no HTML. Se eu quiser que o conteúdo de baixo ali ocupe um tamanho diferente do de cima, eu teria que colocar aquele conteúdo dentro de uma outra div, com um outro nome de classe, com uma outra formatação. E é claro, a gente vai aprender a fazer isso na próxima aula.